uma pergunta que até está dentro da escola do sobrenatural, que eu ensino, né? Temos essas escolas online que as pessoas podem crescer ainda mais, mas nós vamos falar sobre isso porque é muito importante. Por exemplo, no meu tempo, eu já estou há 25 anos debaixo dessa unção, mais alguns anos que eu fui pastor local e depois me tornei um missionário. Eu tive muitas dificuldades. Por mais que eu tive uma promessa na minha vida, então uma pessoa veio e profetizou, olha, eu vejo na sua vida que cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, surdos vão ouvir, na verdade eu não tinha oportunidade de operar, porque nessa época, há 30 anos atrás, a pessoa tinha que como ter uma habilitação da igreja, né? Não era de Deus, não era uma habilitação do Espírito Santo, mas uma habilitação da igreja para poder então operar qualquer tipo de cargo. Então, eu mesmo carregando já essa promessa, eu não tinha oportunidade. E uma das condições que essas igrejas antigas colocavam era o chamado batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, né? Então, por exemplo, eles sempre consideravam a evidência de línguas um sinal que você recebeu o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o dom de línguas é uma outra coisa. Tanto que a palavra diz assim: uns receberão um dom e outros receberão outros dons. Então, alguns receberão dons de línguas, outros de profetizar, outros de curar. Então, a evidência do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, não pode ser só a evidência de línguas. É uma delas, é uma característica, sim. Mas naquela época, pastor, eles tinham como assim, se você não ter o dom de línguas, você não é habilitado para fazer nada na minha época. Então, eu fui muito atrasado, e aí ficou aquele como uma condição de que só a liderança pode impor a mão sobre os doentes, né? E até hoje nós encontramos esse tipo de barreira. Então, a pergunta é essa, né? Quem pode ministrar cura? Quem pode nos responder isso? Não é nem eu, nem você, e nem qualquer pastor, é a palavra. A palavra é muito clara sobre isso. Eu gostaria rapidamente aqui de mostrar em Marcos 16, 17, está escrito assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e esses ficarão curados. Aqui não está escrito assim: estes sinais acompanharão os grandes líderes. Estes sinais acompanharão somente os pastores. Estes sinais acompanharão somente os apóstolos. Estes sinais acompanharão os que creem. Então, aqui já responde, a palavra responde. Se nós verdadeiramente crermos e aprendermos a nos mover, tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, né? Então, vamos supor, você recebe uma unção, uma transferência de unção, que nós vamos ter isso aqui hoje, né? Amém. Capacitar pessoas, ajudar pessoas a se levantar para operar o que o Espírito quer. Então, curar enfermos e expulsar demônios é para todas as pessoas que alcançam um nível de fé. Então é a fé que impede que isso aconteça. Então, se você ouvir, acreditar e praticar, certamente as pessoas serão curadas não por você, por Deus através da sua vida. Isso é lindo, não é verdade? Né? Porque muitas pessoas também se tornam orgulhosas, pastor. O grande problema é esse também, né? Eu não posso me sentir orgulhoso, eu tenho que me sentir honrado. Por exemplo, eu carrego essa unção há 25 anos, já estive em mais de 35 países. O ano passado agora eu estive no Japão, que foi fantástico. Estive na Europa, 30 dias pregando na Europa. E existe aí
uma apologia de que a Europa é dura, né? De que os pastores que vão para lá morrem porque não conseguem entrar com a unção. Por exemplo, vai um homem, uma pessoa, um avivalista e acaba encontrando barreiras. Eu não encontrei barreiras. Para mim, Deus foi muito bom, porque em todos os lugares que eu fui, Deus realizou milagres impressionantes. Inclusive no Japão, uma mocinha levantou de uma cadeira de roda, uma japonesa, e aquilo mexeu com os japoneses, porque eles nunca tinham visto um milagre ao vivo na igreja deles. E essa japonesinha, ela veio de longe, e quando ela andou e aconteceu tudo, ela disse assim, valeu a pena o sacrifício de ir tão longe, né? Voltou para casa andando no Japão. E na Europa, que é considerado como um lugar que eu até fiquei preocupado de ir para a Europa, estive em vários lugares lá na Suíça, na Itália e outros países ali. E eu fui um pouco preocupado, né? Eu falei, meu Deus, o povo fala que é tão duro, né? É tão difícil de ministrar. Mas graças a Deus, pastor, eu não encontrei dificuldades. Em todos os lugares, cegos enxergaram, surdos ouviram, os tumores desapareceram, pessoas largaram muletas. Foi fantástico. Eita glória. E só para testemunhar, o apóstolo Marcelo Casagrande falando que todos, né, para aquele que crê, há mais ou menos 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, o apóstolo Marcelo Casagrande ia na nossa igreja, que eu pastorei um tempo lá, Igreja Adonai de Ribeirão Pires, ele foi várias vezes, fazia escola do sobrenatural, a escola de cura, e muitos eu via depois da escola, muitos jovens, muitos irmãos que passavam depois da escola, começava a ser usado em cura. Ativados. Era ativados, né? Era algo especial, tremendo. Apóstolo, e qual é a forma, ou quais os meios para operar? Se todo crente pode ser usado, como foi falado, só precisa crer. Mas existe forma, existe meio, Então, qual é o mecanismo? Uma coisa que eu gosto também muito de ensinar, e eu creio que isso vai ajudar a sua vida, porque eu fui, como que eu vou dizer essa palavra assim, foi quebrado na minha vida uma deficiência que eu encontrei no decorrer do caminho que me impediu de seguir esse chamado. Então, por exemplo, como eu tive duas profecias na minha vida, uma delas, uma mulher veio e disse assim, eu vejo, como eu disse aqui, eu vejo que cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, mudos e surdos vão ouvir falar, e eu era jovenzinho, tinha 15 anos, eu fiquei um pouco perplexo, porque eu vim de uma igreja, a princípio, por mais que eu me converti numa igreja avivada, por não ter conhecimento na época, eu acabei indo para uma igreja tradicional, e nessa igreja tradicional não ministrava cura, não recebia o Espírito Santo, então eu fiquei um tempo travado. Mesmo nesse tempo travado, veio essa profecia, o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, mas eu pensei assim, mas isso não é para mim, isso é para Benny Hinn, isso é para Randy Clark, Bill Johnson, eu não acreditava que fosse para mim, porque a minha igreja não vivia aquilo. Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, isso é tão bom para você aprender, porque você vai ver como Deus quebrou preconceitos ou deficiências que vieram na minha vida, que talvez você que está assistindo possa ter na sua vida. Isso vai quebrar essas dificuldades e te lançar com a ferramenta de operar milagres, como ele fez na minha vida. Então o que aconteceu? Eu ficava naquela busca de receber o Espírito Santo para ser habilitado. E graças a Deus, de tanta busca, tanto jejum, tanto monte, tanta oração, eu recebi então a evidência de falar em línguas, né? E o interessante também é que são tantos ensinos, né? Isso vai já para a área dos dons, né? Que, na verdade, o falar em línguas, como um dos modos de falar em línguas, é para edificação própria, né? Então, quer dizer, quando você ora em línguas, você se edifica, mas eles entendiam como uma carteira de motorista, é como se eu fosse habilitado agora que recebi o dom de línguas, e aí veio a oportunidade. Bom, agora, então você está apto para impor a mão sobre os doentes. Eu já era copastor nessa época, e foi a maior frustração, pastor. Todas as pessoas que eu impus as mãos para ser curada, mesmo tendo as promessas, nenhuma foi curada. Nem pessoas de dor no braço, nem pessoas de dor no joelho. Então aquilo
me confundiu. Como não aconteceu, né? Quando eu impus as mãos, em nome de Jesus, seja curado. E aí perguntava para a pessoa, sumiu a dor? E a pessoa fala, não, tá doendo. Aí aconteceu primeira vez, segunda vez, na terceira eu pensei assim, a profecia tá errada. Esse negócio não é para mim. Em vez de eu buscar para superar ou vencer isso, eu falei, não, eu vou me dedicar à evangelização. Agora eu vou ser um mestre na palavra, meu negócio é ganhar alma, e abandonei esse negócio de cura, não queria saber de orar por ninguém para não passar vergonha. Então eu fiquei com uma deficiência. Então você imagina agora um pastor que se aparece um doente na igreja, ele corre do doente para não passar vergonha. Talvez você possa ter tido alguma má experiência de você orar por alguém e uma pessoa não ser curada, ou acontecer esporadicamente, um ser curado hoje, você orar por outros, outros não ser curados e outros serem curados lá na frente. Isso pode acontecer com muitas pessoas. Isso pode trazer essas deficiências, você ficar com vergonha, com medo, inseguro, e eu tinha isso. Então, agora Deus tinha um problema comigo, porque Ele me deu 2 profecias verdadeiras, que elas se cumpriram. Uma, cego vai enxergar, paralítico vai andar, mudo surdo vai ouvir falar, pessoas levantarão de cadeira de rodas. Não aconteceu nem a dor no braço desaparecer. Veio uma outra profecia 15 dias depois da primeira, e um homem, eu não lembro agora se foi o homem primeiro ou uma mulher, mas é muitos anos, 30 anos atrás, né? Aí uma dessas 2 pessoas disse assim, eu vejo você voando de avião para muitos países e Deus vai te usar em curas e milagres. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro nem para andar de ônibus. Como é que eu, há 30 anos atrás, como é que eu vou sair do país, eu não sei falar outra língua, né, outras línguas, e cumpriu na minha vida. Eu vou explicar isso para você quebrar essa dificuldade na sua vida. Hoje, eu já fui em mais de 35 países, né? Então, cumpriu a profecia. E também, quantos cegos, mudos e surdos serem curados, quando chegou em 500 cegos, eu parei de contar. Isso há muitos anos atrás. Se você entrar lá no meu YouTube, você vai ver centenas de pessoas curadas ali, são muitos vídeos. Mas vamos lá, como que Deus quebrou agora o medo, a dificuldade, a insegurança que nasceu em mim por eu não ter tido sucesso, mesmo tendo a promessa? Então, por exemplo, você lê a palavra, como eu li aqui, dizendo que todos podem. Mas por que muitas vezes não acontece quando a pessoa impõe as mãos? Então é isso que eu quero que você entenda. E foi um rompimento na minha vida, foi algo tão poderoso na minha vida que pode servir de modelo para a sua. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Com cada um, Deus trabalha de um jeito.